Bom dia, nono ano. Bom, pessoal, hoje eu quero iniciar o capítulo 4 com vocês, que vai falar sobre arte e consumo. E um desses movimentos artísticos que surge na década de 50 e 60 na Inglaterra e também nos Estados Unidos é o pop art. Pop art é uma abreviação da palavra popular, que significa aquilo que é produzido para o grande público. E esses artistas da pop art, eles buscavam ao mesmo tempo destacar e também desconstruir as imagens pertencentes às culturas de massa. Porque bem nesse momento a gente tem a questão da Revolução Industrial, após o final da Segunda Guerra Mundial, então vem-se aquela cultura de massa, aquela indústria cultural, e eles criaram esse movimento com o intuito de tanto destacar a cultura de massa, como também de desconstruir essa visão de consumismo acerca dos produtos industrializados. Bom, como eu já havia mencionado para vocês, o surgimento do pop art, podemos agora começar a compreender por que eles se apropriam de imagens e marcas de propaganda, símbolos da cultura da época, e também a questão de grandes celebridades. Eles fazem isso, de uma certa forma, para criticar de forma precisa a sociedade consumista. Certo, nesse slide vamos abordar sobre um dos principais representantes desse período, Andy Warhol, um artista que questionou o uso das imagens de celebridades como objeto de consumo e desejo. Ele utilizou uma técnica chamada serigrafia e dessa forma ele quis mostrar de maneira criativa como a arte poderia se inspirar em qualquer fonte, inclusive nos produtos feitos em larga escala, padronizados para atender a milhões de consumidores. Dessa maneira, eu volto a repetir. O pop art ele é uma arte que surgiu com a intenção de destacar e criticar o movimento consumista, seja de objetos que fazemos uso no dia a dia, seja de celebridades e também de alimentos industrializados. E para falar de serigrafia, vamos lembrar que ela é um tipo de gravura, uma técnica em que o artista constrói uma imagem, faz o desenho inicial, uma matriz, e depois ele vai imprimir várias cópias dessas. A serigrafia é essa mesma técnica que é utilizada em estamparia de camisas ou de objetos personalizados, certo? É como se fosse uma matriz e essa matriz, que é o desenho inicial, tivesse que ser vazado, o desenho perfurado, onde a tinta é aplicada e pode ser impresso várias cópias, ou seja, eu tenho uma matriz que eu vou reutilizá-la várias vezes para imprimir a mesma imagem, ou seja, para pintar. Então, pessoal, outro representante também do pop art vai ser o Roy Lichtenstein. Ele foi um artista dos Estados Unidos que, assim como Andy Warhol, também se apropriou de técnicas e estilos da cultura de massa para realizar sua pintura. Ele buscava, por exemplo, em histórias de quadrinhos, ele fazia HQs, e com esse recurso ele se utilizava onomatopeias. O que são onomatopeias? São palavras que, quando a gente lê, é como se produzisse um determinado efeito de um som. Por exemplo, sh, vrum, ou tipo um grito, e aí isso é expresso através de uma onomatopeia. É uma pequena palavra que representa um som. Ele também utilizava cores primárias, trabalhava o contorno preto. Isso é bem característico do HQ. Então fica aí para vocês mais um artista do pop art. Aqui no Brasil também teve seus representantes. Na década de 60, artistas brasileiros foram influenciados pela pop art. Eles trabalharam com elementos da cultura televisiva, das linguagens e das revistas impressas do cinema. Assim como os estadunidenses e ingleses exploraram as técnicas de serigrafia, colagem e assemblage. E aí a gente tem Rubens Getman. Ele fez uma referência ao futebol em suas obras, tá? Ele trabalhou a parte esportiva nas suas pinturas. E também temos Cláudio Tosi, produziu a obra Guevara, Vivo ou Morto. Isso foi uma grande polêmica na época. Outros representantes seriam Antônio Dias e Richard Hamilton. Antônio Dias ele também foi um destaque na pop art brasileira. E essa obra que tem na imagem atrás dele se chama Notas sobre a Morte Imprevista. E Richard Hamilton, ele se interessava por imagens de fácil acesso à população. Ele trabalhava muito com recortes de revistas, jornais e colagens.
É como se fosse mais uma representação do dia a dia. Ele gostava da parte do cotidiano, para explorar também dentro da pop art. Bom, meus queridos, eu espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre esse conteúdo. Na próxima aula a gente estará dando continuidade ao capítulo 4. Aqueles que ainda não enviaram suas atividades, por favor, não deixem de enviar, gente. Eu preciso preencher a ficha de notas, eu preciso preencher a lista de frequência. Nós estamos nos esforçando, nós, professores, para dar o melhor para vocês. Então, o nosso agradecimento seria vocês participarem, vocês se mostrarem um pouquinho mais ativos. Conto com vocês, um forte abraço e até a próxima.